Hoje é o nosso quinto encontro desta série Apocalipse. Eu acredito que nós vamos ter uns 16 encontros para fecharmos todo o livro. Então, possivelmente, vai levar um tempo maior do que eu esperava, né? Nós vamos estar chegando lá perto do Natal e nós vamos estar ainda falando do Apocalipse, tá? Mas eu creio que Deus tem falado conosco, eu creio que vai falar com você também mais uma vez nessa noite, através desta série. O tema de hoje, de nossa mensagem, é Leão e Cordeiro. Eu convido você mais uma vez a fechar o olho, curvar sua cabeça, e nós vamos pedir para que Deus fale conosco. Amado Deus, poderoso e eterno, mais uma vez eu me coloco diante do Senhor e de toda a sua igreja que aqui está reunida. E eu peço a Ti, Pai, ministra as nossas vidas por meio desta série de reflexões, e hoje especificamente, quando nós vamos abordar este tema, Leão e Cordeiro, do capítulo 5, Senhor, deste livro de Apocalipse. Mais uma vez, eu não me canso de pedir, Senhor, diminua eu, cresça o Senhor. Não só neste tempo, neste momento de pregação, mas em todo o tempo. Que o Senhor sempre, sempre, sempre seja maior do que eu na minha vida, Senhor. E que assim seja na vida de todos que aqui se encontram. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, então nós vamos dar uma olhada naquele nosso gráfico mais uma vez, né, como a gente tem feito, para entendermos um pouquinho de onde nós nos encontramos. Nós, no último encontro, falamos de Apocalipse capítulo 4, tá? E aí, nós falamos da sala do trono. É uma visão de João a respeito da sala do trono. Apocalipse capítulo 5 vai se passar no mesmo local. É uma continuidade deste acontecimento. Na verdade, João ainda está olhando para a sala do trono, e nós vamos perceber que ele tem uma visão agora do Cordeiro, tá? Então, alguns teólogos dizem que é neste momento que a coroação, né, de Jesus acontece, vamos assim dizer, que ele é recebido no céu. Lembra que nós falamos, então, que nós vimos que é neste tempo da ascensão de Jesus, quando ele sobe aos céus, Jesus morreu, ressuscitou, né, segundo a Bíblia, desceu ao Hades, ele volta, agora ele é recebido no céu. Então, Apocalipse capítulo 4 e 5 descreve este momento, segundo alguns teólogos, quando ele é recebido nos céus. E onde eles falam então que recebe a coroação, né, onde ele é adorado, recebido ali o leão de Judá e o cordeiro. E neste momento, nós vamos ver isso, que ele recebe então um livro selado com 7 selos. Então nós vamos ler hoje Apocalipse 5 e nós vamos dar uma olhada e buscarmos ver o que podemos aprender dentro do capítulo 5. O tema então já nos diz muito, né? Leão e Cordeiro. O capítulo 5, nós precisamos, se você não leu, eu peço que você leia depois o Apocalipse capítulo 4, para você entender que é uma continuidade, é como se ele não fosse, na verdade, interrompido, porque a gente tem um capítulo e interrompe, né? Mas, na verdade, é uma continuidade, tá, do capítulo 4. Então, João está ali vendo a sala do trono, e aí ele vê um livro na mão direita de Deus, na forma de um rolo, um pergaminho, e ele estava fechado com 7 selos. Assim começa o texto. Então eu quero convidar você a me acompanhar na leitura, Apocalipse, capítulo 5, versículo 1. Então, vi na mão direita daquele que está assentado no trono, um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados, e selado com 7 selos. Este é o livro da história. Este é o livro do plano de Deus para a história, e que será executado por Jesus Cristo. Isto é, ele vai fazer com que todos os planos que estão neste livro, e nós vamos ver que daí vai começar a se abrir o selo, né, do livro, seja
realizado, concluído, efetuado. Tá? Enquanto a humanidade acredita, e muitos acreditam nisso, que eles estão no controle da história, principalmente aqueles que detêm os poderes, que estão no governo, as palavras deste livro vai nos mostrar que quem está no controle da história é Deus. E nós falamos sobre isso no nosso último encontro. Deus tem a história sob a sua vontade, sobre o seu domínio. Deus nos deixa escrever nossa própria história. Você está escrevendo a cada dia a sua história. As suas escolhas determinam a sua história. E Deus te deu esse livre arbítrio para que você pudesse fazer as suas escolhas, escrever a sua história. Entretanto, nós precisamos entender que Deus está no controle da história maior, de uma história que sobressai sobre a nossa própria história, fazendo com que o rio da história flui para o mar da eternidade. Isto é, eu estou dia a dia vivendo a minha vida, eu tomo decisões, eu estou fazendo a minha história, mas enquanto eu estou aqui neste nível fazendo a minha história, Deus está num nível superior fazendo uma história macro, da qual a minha história vai se encontrar com este projeto, com essa história dele, e vai fluir, então, vamos dizer, para o mar da eternidade, isto é, através de Cristo, as nossas histórias vão se encontrar na eternidade. Então, você tem sim responsabilidade sobre as suas escolhas, sobre a sua história. Mas existe o Deus Todo-Poderoso, que está escrevendo uma história sobre todas as histórias. Ora, João desejava agora saber o que estava escrito no livro. Então ele vê Deus no trono, na sua mão direita um livro, e desperta nele o desejo de saber o que tem nesse livro. E um anjo poderoso gritava: quem é digno de romper os selos e abrir o livro? E o texto bíblico afirma que não havia ninguém, nem na terra, nem no céu, que pudesse abrir o livro. Nem Maria, nem o Papa, nem João, nem Paulo, nem Cornélio, nem os querubins. Ninguém era encontrado digno para abrir o livro. E diante disso, João começa a chorar. Ele está ansioso, ele está tendo uma visão e Deus mostra algo e ele quer saber o que é aquilo, qual é essa história que tem para se desenrolar neste pergaminho. E ele começa a chorar. E neste momento que ele está chorando, por desejar conhecer então o que estava naquele pergaminho, um ancião se aproxima e lhe diz as seguintes palavras. Eu quero ler então com vocês agora Apocalipse, capítulo 5, versículo 5. Então, um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Lembrando que Apocalipse capítulo 4, quando ele está olhando para a sala do trono, ele vê 24 anciãos. Um destes se aproxima dele e dá então essa palavra para ele: não chore. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os 7 selos. Amém? O título leão da tribo de Judá é dado a Jesus por ele ser da tribo de Judá. E também com a intenção de salientar sua força e majestade. Enquanto o título, raiz de Davi, lhe é conferido por ele ser descendente da linhagem de Davi. E reforça então o aspecto messiânico de Jesus. Jesus é apresentado a João, pelas palavras do ancião,
como vencedor, o leão da tribo de Judá, que venceu o pecado, venceu a morte, venceu o diabo, e por ter vencido, ele é digno para abrir o livro e os 7 selos. O ancião aponta para Jesus como leão da tribo de Judá. Mas quando João olha para Jesus, ele vê um cordeiro. É muito interessante isso. Então o ancião diz para ele assim: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, aquele que venceu, vai abrir agora o livro. E aí quando ele vira, vamos dizer, para olhar para Jesus, ele não vê um leão, ele vê um cordeiro. Veja só o que diz Apocalipse capítulo 5, verso 6. Então vi um cordeiro, que parecia ter estado morto, de pé, no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Bom, eu já disse para vocês, eu volto só a repetir, talvez alguns não estiveram aqui na primeira mensagem. Toda a descrição aqui é uma descrição apocalíptica. Então você está vendo um cordeiro com 7 chifres, 7 olhos, né? Não pensa em Jesus dessa forma, né? Se você chegar lá no céu, você vai encontrar Jesus com 7 chifres, 7 olhos, não. Tá? Isso é uma linguagem apocalíptica que está trazendo algum significado. Nós vamos falar um pouquinho, tá? Por que João vê um cordeiro e não um leão? Essa é uma pergunta que nós precisamos fazer no texto. E eu vou dizer para você, porque não existe o leão de Judá sem existir primeiramente o cordeiro. Não existe raiz de Davi sem existir o cordeiro. Não existe vitória na vida de Jesus sem que ele fosse primeiro o cordeiro sacrificado. É o cordeiro, não é o leão. É o cordeiro que faz com que o leão venha a existir. E que a raiz ganhe profundidade para sustentar toda a vida. Muitos crentes querem ser leões, mas não querem ser cordeiros. E eu quero dizer para você hoje, você só será leão se primeiro você for cordeiro. Jesus é o leão e a raiz que venceu. Venceu porque sustentou o seu testemunho, sua fidelidade ao Pai, em todo o tempo de sua vida. Mesmo sendo perseguido, humilhado, desprezado e morto inocentemente numa cruz. Não seremos leões se não formos primeiro cordeiros neste mundo. Não teremos raiz com Deus se não nos oferecermos como sacrifício vivo a Ele e por Ele. A vitória de Cristo, ela não será conquistada na segunda vinda. Muitas vezes nós estamos pensando, Jesus na sua segunda vinda vai vir, vai triunfar. Não, a vitória de Cristo foi conquistada na cruz, como cordeiro. Na cruz, Ele pagou o preço de todo o pecado, justificou a todos nós. Na cruz, Ele despojou o diabo e o inferno. Na cruz, Ele venceu. Quando Jesus voltar, nós veremos isso mais à frente, na sua segunda vinda. Eu fico tentando imaginar a cena. Jesus olhar para o diabo e dizer, acabou.
Vocês estão imaginando que o diabo é essa potência toda diante de Deus Criador? Vocês lembram de um cântico antigo que dizia: a vitória é daquele que o adorar. E o que falava no cântico depois? Vocês lembram de um trecho que falava assim: com o sopro de sua boca o inimigo destruirá. A gente fica imaginando que Armagedon vai ser uau! Aquela guerra, né? Vai vir 3 milhões de anjos, aí do outro lado mais uns 3 milhões do capeta, aí todo mundo pá, 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 espada, aquela... Jesus vai... Acabou. Ele é todo poderoso. Ele vai perder tempo ficar lutando espadinha com o diabo, não, meu. Então assim, tudo foi ganho na cruz. É isso que nós vamos entender. Tudo já foi na cruz, o inimigo está despojado e ele está aí doido da vida, né? Nós vamos ver isso também em Apocalipse, nós vamos ver isso, ele está doido da vida, porque ele já perdeu, ele já sabe, e sabe que tudo vai se cumprir, ele não consegue mudar os decretos de Deus, tudo vai se cumprir, e ele já é derrotado. Só que ele quer arrastar tudo que ele puder com ele. Você sabe aquele menino que vai jogar e aí ele perde o jogo, mas ele não aceita: bom, eu vou perder, tudo bem, mas eu vou quebrar todo mundo que eu puder. Assim? É o diabo. Não, perdi, mas eu vou quebrar todo mundo que eu puder, vou arrastar o que eu puder, eu vou. Vou lá para o lago, mas não vou sozinho não. Ele é desse tipo, entendeu? Eu vou levar o que eu puder. Então a gente precisa estar atento. Agora a pergunta que eu quero fazer diante de tudo que eu já falei aqui é: o quanto você está disposto a sacrificar de si mesmo por amor a Deus? Você só será cordeiro quando você aprender a amar seu irmão e suportar as suas fraquezas em amor. É o cordeiro. Eu fico imaginando Jesus, pleno de amor, perfeito, santo, andando entre nós os homens. Aí Jesus encontra Pedro. Pedro, eu quero dizer para você que eu vou morrer. Não, Senhor, eu não vou deixar. Eu dou minha vida pelo Senhor. Não, Pedro. Essa é a vontade do meu Pai. Não é? Arreda de mim, Satanás. Olha o que ele fala para Pedro, né? Isso vai contra o plano de Deus. Você está fora, meu. Volta que eu vou morrer. E ainda no dia que chega lá o soldado para levar Jesus, quer dizer, ele ainda puxa uma espada e corta a orelha de um. Olha que discípulo bonzinho, né? Jesus andava no meio desse povo. Tem um outro lá que ele pegou-se o pão, o cara pegou junto com ele ali o pão. Aí ele olha para ele e fala: você vai lá e faz o que você tem que fazer, e vai lá e trai ele, né? Vende ele por algumas moedas de prata. O mais bonzinho era João. João é chamado o quê? Vocês conhecem, evangelista do amor. João, 1 João, está cheio de palavras de amor. Ele era tão bonzinho. E certa vez Jesus estava andando com eles, né, os discípulos de João, esse santo homem de Deus, né? Estava lá, e aí, sabe o que acontece? Eles chegam numa cidade, olha que coisa doida. E as pessoas não quiseram receber eles. Eles chegam lá naquelas aldeias, né? E não quiseram receber eles. Aí João vira para Jesus e fala assim: Senhor, vamos mandar fogo do céu para queimar todo mundo aqui. Eles eram discípulos de Jesus. Só que Jesus amava e suportava por amor. Por amor. Então, se você quer ser cordeiro, você precisa começar a aprender a amar esses discípulos. Precisa começar a aprender a amar as pessoas que estão do seu lado. O mais bonzinho quer que cai fogo do céu para queimar todo mundo. Você só será cordeiro quando se dispor a morrer para que o outro cresça. Você só será cordeiro quando você se dispor a se diminuir para que o outro se desenvolva ao seu lado e você saber: não importa se sou eu quero ver a glória de Deus através daquela vida e eu vou dar o meu melhor para isso. Você só será cordeiro quando você sentar na mesa
e dividir o pão com aquele que te traiu. Jesus dividiu o pão, mesmo com o traidor. Sentou na mesma mesa. Só os cordeiros serão leões no reino de Deus. Só os cordeiros terão raízes profundas no reino de Deus. Nós vivemos num mundo onde a prioridade é a felicidade pessoal. É isso que se dita, né? De certa forma, por aí. Na busca de minha felicidade, eu não me disponho a ser cordeiro. Quando você está buscando felicidade própria sua, você não se dispõe a ser cordeiro. Na busca de sua felicidade, você vira leão. E aí está aquele que tentar atrapalhar a tua felicidade, você devora. Se eu e você tivermos o mesmo alvo, vamos assim colocar, de felicidade, aí nós passamos a nos vermos como adversários. E entramos numa corrida para superarmos um ao outro. Assim nós estabelecemos uma sociedade legitimada no poder e não no sacrifício. Legitimada na concorrência e não na solidariedade. Aqueles que são leões hoje, aqueles que devoram cordeiros, que oprimem os pobres, que zombam dos estrangeiros, que humilham os incapacitados, que afrontam as autoridades de Deus, que ferem os irmãos da fé, sofrerão o juízo de Deus. Aqueles que são rasos em sua espiritualidade, que correm atrás de ventos de doutrinas, de magia gospel, que amam este mundo e os prazeres oferecidos pelo mundo, que promovem divisões e contendas no corpo de Cristo, sofrerão o juízo de Deus. João observa que o cordeiro tinha 7 chifres e 7 olhos. Chifres simboliza poder, autoridade. Significa que Jesus tinha poder pleno em suas mãos. 7, plenitude. Jesus tinha o poder pleno em suas mãos. Os olhos simbolizam aqui a onisciência e a sua onipresença. Tudo ele vê, tudo ele conhece. E aí o que acontece? Na continuidade desse texto. O cordeiro se aproximou do trono. Apocalipse 5, 7. Veja, não é mais leão. Cordeiro. O cordeiro se aproximou do trono. Ele se aproximou, versículo 7, e recebeu o livro da mão direita daquele que estava assentado no trono. Deus Pai entregou o livro para Jesus, o leão, mas visto como cordeiro. Aquele que esteve morto, mas ressuscitou. Jesus foi encontrado digno, porque venceu o pecado, venceu a morte, venceu o diabo. Venceu na forma humana. Venceu na cruz, derramando seu sangue puro. E ele era o único digno de abrir o livro, porque ele comprou com seu sangue toda a humanidade, a mim e a você que está me ouvindo. E ele nos constituiu reino e sacerdote para Deus. Porque Jesus nos comprou com seu sangue, nós reinaremos sobre a terra com ele. Agora este capítulo ele termina com toda a criação, louvando e adorando o Cordeiro de Deus. Então, segundo os historiadores, teólogos, estudiosos da palavra de Deus, é neste momento dessa descrição bela que Jesus está sendo reconhecido, então, como o Rei dos Reis, recebendo do Pai o pergaminho com a história
da humanidade, a qual agora ele assume ao receber então este pergaminho, a responsabilidade de executar tudo que estava ali. Então, por isso eles descrevem como o momento da coroação de Jesus. Nós vamos ver então Apocalipse 5, de 8 a 14. Diz assim: ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo que neles há, que diziam: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, sejam o louvor, a honra, a glória e o poder para todo o sempre. Os 4 seres viventes disseram: amém. E os anciãos prostraram-se e o adoraram. Amém? Que cena, né? Que cena tremenda. Veja, milhares, depois ele diz milhões de milhões, estavam ali todos os seres angelicais, nesse momento. Todos. Mas não só os seres angelicais, a gente começa a ver que toda a criação, né, nesse tempo para adorar a este, que é o Cordeiro, que recebeu o livro do Pai, que agora então assume a história. Este capítulo 5 do livro de Apocalipse provavelmente então descreve o que ocorreu nos céus após a ascensão de Jesus. A ascensão essa que está relatada no livro de Atos. Eu quero ler para vocês então este momento em que Jesus sobe aos céus e, segundo os historiadores, chega aos céus, e essa é a visão que está acontecendo nos céus, essa grande festa, ele recebendo do Pai o livro da história. Agora você é como se o Pai dissesse: agora todo o poder está nas tuas mãos. Lembra que o apóstolo Paulo escreve isso, né? Todo nome, né? Se dobrará agora todo. Este parece o momento, vamos dizer, que isso acontece. Veja só, Atos 1, de 9 a 11, vai descrever o momento que Jesus sobe aos céus. Tendo dito isto, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. De repente surgiram diante dele 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como viram subir. Amém? E aqui nós temos a promessa da sua volta, né? Do mesmo jeito que vocês estão olhando ele vai voltar do céu. Mas, segundo então os teólogos, este momento que Jesus está subindo agora com esses homens, com esses anjos ali, é este momento para eles que acontece isso aqui. Nós estamos falando de algo eterno, por isso que eu disse, nós não podemos, né, chegar aqui e cravar a data, né, cronológica nossa, mas isso é só um entendimento teológico do momento em que tudo isso então se acontece, tá? Bom, vamos falar um pouco então do que essa visão vem para nós, né? O que ela implica para nós. A visão quer deixar claro para João e para os crentes que estavam sendo perseguidos por Roma. E para nós hoje, olhando um pouquinho para nós, que Jesus era e é o Cordeiro de Deus. A visão quer mostrar claramente isso para todos. Jesus é o Cordeiro de Deus, que recebeu do Pai todo o poder e autoridade para conduzir a história.
Então a história hoje está nas mãos de Jesus. E a partir do capítulo 6 do livro de Apocalipse, o presente e o futuro começam então a ser revelados. Porque os selos vão começar a ser abertos. Selo por selo. O cordeiro que venceu, agora reina como leão. Com mão forte e com majestade. Ele começa então a abrir os selos da história. E nós vamos ver isso a partir do nosso próximo encontro. Cenas do próximo capítulo. Mas eu quero aqui deixar algumas lições a respeito deste capítulo para nós, do capítulo 5 de hoje. Então eu quero concluir desafiando vocês que estão me ouvindo a se engajarem no projeto do reino de Deus. Se você crê que Jesus é o leão de Judá e o cordeiro de Deus, o todo-poderoso e onisciente, que reina hoje, reina eternamente, se você crê, então eu quero convidar você a se engajar no projeto de Deus. Então, você precisa tomar a sua cruz e viver como um cordeiro neste mundo. Para de querer ser leão. Não é o tempo de ser leão, é tempo de ser cordeiro. Para que você possa ressuscitar como leão. É tempo de você se sacrificar para que os outros vejam o amor de Deus em você. É tempo de perder para ganhar. Ganhar vidas para Cristo. É tempo de sofrer para que a paz entre você e seu irmão ou a sua irmã permaneça viva e o corpo de Cristo na terra permaneça saudável. Essa é a primeira coisa que eu quero que você entenda. Então, você precisa tomar sua cruz e viver como um cordeiro. Segunda lição que a gente aprende aqui. Você precisa assumir um compromisso verdadeiro com Jesus diante dos homens e das tentações deste mundo. É tempo de viver sua fé com inteligência. É tempo de não se deixar ser enganado pelos falsos mestres. É tempo de aprofundar sua fé e sair do raso teológico, da ignorância espiritual. É tempo de viver em santidade. Terceira lição que a gente aprende nesse texto de Apocalipse 5. Você precisa reinar com Jesus hoje. Mas reinar com Jesus não é ser leão, digo novamente, é ser cordeiro. Deixando, assim como ele, marcas do amor do nosso Deus e Pai. Aonde você colocar as plantas dos teus pés, fiquem as marcas do amor. É tempo de você praticar a fé, de anunciar a todas as nações que Cristo é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. É tempo de anunciar a todas as tribos, a todos os grupos marginalizados da nossa sociedade que Jesus é o Filho de Deus, que morreu e ressuscitou no terceiro dia. É tempo de estender suas mãos às pessoas que se encontram em pobreza. É tempo de abraçar. Eu vou usar um termo, nem sei se é correto, com tantas siglas, com tantas coisas, mas é tempo de abraçar os LGBTQ+, sei lá, cada dia aumenta uma sigla nessa doidura do mundo, e mostrar a eles que Jesus os ama e que morreu por eles na cruz. Há salvação para eles. É tempo de agir em amor ao Deus que se fez homem, que te resgatou da morte, que te deu vida eterna. É tempo de amar, assim como Jesus amou e acreditou num João que queria descer fogo do céu para queimar todo mundo, num outro que cortou a orelha dos homens que foram prender, mas ele não desistiu de amar.
de acreditar. E Ele olha para você hoje, Ele não desistiu de você, e de acreditar que você pode ser o discípulo fiel a Ele em todo o tempo. Ame como Jesus amou, em todo o tempo. Eu quero convidar você a fechar os olhos.